Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série para técnicos em informática. Meu nome é Paulo Santana e hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta indispensável para todo técnico e consultor de TI, chamada Fabs Auto Backup. Quem acompanha meu trabalho, meu blog, meus artigos, enfim, sabe que eu sempre procuro passar informações e de forma a capacitar profissionais da área de suporte técnico, ou seja, passando procedimentos, ferramentas gratuitas e assim por diante, de forma a facilitar a vida desses profissionais. Então, quem acompanha o meu blog vai estar sempre ligado e sempre atento a informações bastante interessantes, de forma a facilitar a vida dos técnicos de informática, consultores de TI, profissionais que atuam de forma autônoma, enfim. Tá, então continuo acompanhando o trabalho, o feedback tem sido bem legal, e vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta bastante útil. Por quê? Quando nós recebemos uma máquina para prestar suporte, a primeira atuação que você tem que fazer antes de qualquer resolução de incidente, enfim, de pesquisa de, de algum problema que tenha acontecido na máquina, é você garantir e fazer o backup dos dados daquela máquina. O usuário não pode de forma alguma perder os dados. Então isso tem que estar no sangue de todo técnico, todo consultor de TI. Antes de fazer qualquer ação em equipamento, garanta o backup daquele equipamento. Até para fazendo isso, você vai estar se resguardando, e vai estar até passando uma boa imagem para o seu cliente, tá? Infelizmente não é muito comum esse tipo de coisa. As pessoas não se preocupam muito com backup, né? Tanto o usuário final quanto nós mesmos profissionais da área de TI. Então é muito importante garantir o backup dos dados antes de qualquer ação no equipamento, uma reinstalação, uma migração do sistema operacional ou até mesmo uma resolução de um problema ou a manutenção preventiva. Tá? É importante garantir esse backup. Ok. É, como existem N ferramentas para que você faça backup dos dados do usuário, né? O próprio Windows oferece uma ferramenta, mas ele faz um backup completo, né? Você pode selecionar fazer backup da máquina inteira, né? Ou até mesmo selecionar pastas e específicas e tudo mais. Mas digamos que você não tenha tanto espaço ou que você queira fazer um backup específico realmente somente dos dados do usuário, que não precise de dados de aplicativos, de programas, pastas do Windows, enfim. Você quer fazer um backup dos dados do usuário, os meus documentos, os favoritos, os perfis de clientes de e-mail como Outlook, Thunderbird, por aí vai, né? Entre outras coisas, os documentos do usuário. Você pode utilizar essa ferramenta que eu vou demonstrar agora, que é o Fabs Auto Backup. Ela permite backup e restauração de transferência de dados dos usuários entre computadores. A instalação é simplérrima e a visualização e utilização são bem intuitivas. Tá? A versão completa custa 40 euros. Ela é para ser utilizada realmente por técnicos, consultores de TI, empresas que prestam suporte. Ela pode ser instalada em N computadores de forma ilimitada. Tá? Eu já deixei aberto aqui o site do produto. Deixa eu restaurar aqui, ok. O site do produto é www.fpnet.fr. O desenvolvedor é o Fabrice. Né? Existem três versões do Fabs Auto Backup. A versão 4, ela, como eu falei, ela pode ser instalada em N computadores, né? Sem limitação, voltada realmente para quem presta consultoria, suporte em várias máquinas. Tem a versão 3, que custa 4,90 €, que é mais focada para instalação em um computador apenas, é uma versão individual. Tá? E a versão 2, que ela é gratuita, é freeware, porque ela só pode ser instalada e executada em computadores com Windows XP ou Windows 2003. Tá? Então por isso que ela é gratuita. Eu já deixei aberta aqui a ferramenta. Deixa eu pegar aqui.
Ok. Vamos executá-la como administrador. O executável AutoBackup 4tech.exe, executar como administrador. Ok. A interface, como falei, é bastante simples. Você pode até personalizar colocando o logo aqui da sua empresa, da sua consultoria, enfim, né? Inicialmente, o que você deseja fazer é fazer backup de dados, né? Posteriormente, feito o backup, você vai selecionar a sua opção aqui para restaurar o backup, tá? Disco da fonte é o padrão, C2 pontos, o diretório de instalação do Windows, ok, C2 pontos barra Windows. Nessa parte aqui, selecionar usuários, eu posso selecionar até 20 usuários, tá? Simultâneos. No meu caso aqui, vai ser somente esse usuário Paulo Roberto, tá? Se eu tivesse 20 usuários nesse computador, eu poderia selecionar todos os 20 e fazer backup de forma simultânea dos dados desses 20 usuários, sem necessidade de estar logado em cada um desses, tá? É bastante interessante. Local do backup, eu selecionei aqui a pasta de 2 pontos barra backup. Eu posso marcar essa opção que ele vai criar dentro dessa pasta backup uma subpasta contendo ano, mês e dia em que está sendo feito aquele backup, tá? E o idioma, né, português brasileiro. Existem vários idiomas aqui, tá? Vamos avançar. O interessante da ferramenta é que ele cobre a maioria dos itens de onde podem estar armazenados os dados do usuário, tá? O usuário final normalmente ele mantém os repositórios, os diretórios padrões de armazenamento. Então, os documentos sempre vão para os meus documentos, as imagens para minhas imagens, minhas músicas, meus vídeos. É óbvio que vale uma varredura adicional por parte do técnico, do consultor. Tá? A ferramenta ela cobre, como eu falei, os diretórios padrões do Windows e de ferramentas como os navegadores, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, clientes de e-mail, né? Os dados de clientes de e-mail, como o Windows Mail, Outlook, Outlook Express, Thunderbird e por aí vai, né? Então é interessante, por mais que você confie na ferramenta e ela já cubra a maior parte dos itens e diretórios onde são armazenados dados de usuários, é importante você bater um papo com o seu cliente, saber se ele salva documentos em algum outro diretório específico, ou se ele mantém tudo padrão, e vale a pena também, de uma forma a garantir, você não se resguardar, você também fazer uma varredura adicional. Mas a ferramenta já ajuda bastante, porque ela já, como eu falei inicialmente, ela já faz o backup e faz a varredura nos diretórios padrões dos principais ferramentas e dos diretórios que o próprio Windows já define como padrões para o usuário, tá? Então, os itens que não são encontrados, ele informa aqui como não encontrados, tá? E ao mesmo tempo você também pode selecionar o que você quer backupear, tá? Eu desmarquei algumas coisas aqui só pura demonstração, tá? Eu posso adicionar as pastas adicionais aqui, como eu falei, fazendo aquela varredura do próprio técnico, né? Digamos que o usuário salve dados na pasta, por exemplo, Paulo, né? C2 pontos barra Paulo. Você pode vir aqui e marcar essa pasta, tá? Porque é um diretório que não é padrão do Windows, então a ferramenta não cobre esse diretório, tá? Ok, se você tiver uma outra ferramenta interessante chamada ProduKey, que eu já até abordei no blog, que é uma ferramentinha que ele lista os números seriais das ferramentas instaladas no seu computador, como Windows, Office e assim por diante, você pode marcar aqui e fazer o apontamento para a ferramenta, que ele também já faz o backup dessas informações. Se você quiser excluir algum tipo de arquivo, documento, você pode criar aqui uma lista de exclusão, e se você quiser excluir alguma pasta desse backup, uma pasta que, por exemplo, esteja dentro
da pasta meus documentos, você não quer que seja feito o backup dela, você bota aqui na parte de exclusão de pastas, ok? Aqui temos um resumo do que vai ser backupeado, tá? Aí você pode verificar se está tudo ok. Se faltou alguma coisa, você pode voltar aqui e marcar. Se estiver tudo ok, você manda avançar, tá? Só desmarcar aqui mais alguma coisa, ok? Beleza. Próximo. Tá aqui o resumo. Marca a sua opção aqui para que seja emitido um som ao término do processo, né? Do processo de backup. Deixa eu só desmarcar essa opção aqui, que senão vai ficar bem grande. E manda executar. Agora temos que aguardar o processo de backup. Como vocês podem ver, é muito simples a ferramenta. É bastante simples. E agora temos que aguardar o processo de backup. Vemos aí a cópia dos arquivos. Marquei pouca coisa, até para que o processo não seja tão lento. Ok, finalizado o backup. Sair. Vamos ao diretório de backup que eu defini. De backup. Temos aqui a pasta criada, o ano, o mês, a data e o nome do usuário que foi backupeado. Temos aqui um log, né, do que foi backupeado, legal, documentação e aqui os dados, ok? Agora vamos fazer o caminho inverso. Digamos que eu queira restaurar os dados. Executo novamente aqui o auto backup. Restaurar backup, seleciono a pasta de backup. Bem simples, né? Ok. Vou avançar, marco o que eu quero e mando executar. Eu não vou fazer aqui porque senão vai sobrescrever meus dados, tá? Mas como vocês podem ver, se trata de uma ferramenta bem interessante, bastante simples e realmente indispensável, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, façam seus comentários, até o próximo review e continue acompanhando o blog www.paulosantana.com, sempre com informações bastante úteis e relevantes para técnicos de informática e consultores de TI, tá bom? Grande abraço e até a próxima.